Olá pessoal, dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos. Na aula de hoje nós vamos codificar a visibilidade aqui dos botões de acesso. Se eu executar o programa e acessar aqui o formulário, a gente pode ver o seguinte, que todos os botões estão habilitados, ok? Só que tem um detalhe, o botão novo, alterar e excluir, nunca trabalha em conjunto com o salvar e cancelar. Ou seja, quando eu executar o aplicativo pela primeira vez, acabei de executar, eu posso ou incluir, ou alterar, ou excluir um registro, mas não posso salvar nem cancelar, porque eu não fiz nenhum registro para isso. Ok? Quando eu estiver salvando, ou eu cancelo ou salvo. Não posso nem dar novo, nem alterar, nem excluir. Então esses botões, por isso que eu coloquei até separadinho. Esses três trabalham juntos, os dois trabalham juntos e o fechar ele é independente de todos. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Quando eu executar o meu formulário, esses três botões vão estar ativos e os dois, aqui salvar e cancelar, vão estar desativados. Então eu faço o seguinte, eu venho no código fonte, e eu tenho que procurar o código que, quando eu executo o formulário, ele executa um determinado código. Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu apagar esse comentário aqui. Eu falei para vocês o seguinte, que nós temos aqui, toda classe ela tem o nome dela, né, que é, neste caso aqui é form padrão, e ela tem um método construtor. Ela tem um construtor aqui. O construtor é o local onde o formulário vai ser executado toda vez que ele for chamado, ok? Então esse é o construtor. Eu preciso então desabilitar os dois botões lá, que é o cancelar e o salvar. Então eu faço o seguinte, eu pego JB salvar, que é o nome do botão, eu quero colocar uma informação nele, então eu vou setar set e vou na propriedade enable, já apareceu aqui, e falo que false. Enable é se ele vai estar ativo ou não, então false, ele não vai estar ativo. A mesma coisa vai acontecer para o cancelar. O set enable também vai estar falso. Se eu executar o programa aqui agora, nós podemos verificar que, olha lá, salvar e cancelar estão desativados e novo, alterar e excluir estão ativados. Só que tem um detalhe, quando eu clicar no botão novo, quando eu clicar aqui, essa situação tem que inverter. Se eu estou cadastrando uma pessoa, eu não posso alterar essa pessoa e não posso excluir. Se eu estou cadastrando, eu só posso salvar ou cancelar esse cadastro, certo? Então eu faço o seguinte, eu volto aqui na minha interface, vou dentro do botão novo e posso apagar aqui o comentário e coloco o seguinte aqui, jb novo.setEnable vai estar falso. jb alterar.setEnable também vai estar falso. jb excluir.setEnable também vai estar falso, porque eu estou incluindo, né? jb salvar vai estar true, ou seja, se eu estou incluindo, eu posso salvar. Ou então, eu posso cancelar o cadastramento. Então, aqui vai estar true também. Vamos executar. Arquivo. Então, a primeira vez estão ativos e eu não posso salvar nem cancelar. Quando eu clicar no novo, desabilitou, ok? E habilitou salvar e cancelar. Quando eu clicar no salvar, ele vai ter que fazer o quê? Desabilitar esses dois e habilitar os três. Vai ficar nessa jogada, né? Só que tem um detalhe. Pensa bem, eu vou copiar esse bloco aqui, ó.
Eu estou no botão novo, né? Eu teria que fazer isto aqui para o alterar. Vou ter que jogar o bloco aqui. Vai ficar a mesma coisa, o alterar. Vou ter que jogar... O excluir não precisa, que ele exclui e ele não precisa habilitar e desabilitar. Vou ter que jogar esse bloco para o salvar, só que ele vai inverter. O salvar ele vai ativar, quando eu terminar o salvamento, ele ativa para me cadastrar uma nova pessoa, ou alterar uma outra, ou excluir, eu vou decidir. E ele coloca, desativa ele mesmo e mais o cancelar. Vou copiar esse bloco e vou jogar o bloco no cancelar, que é o mesmo bloco de salvar. Ok? Vamos executar. Novo. Desabilitou, habilitou. Salvar. Desabilitou e habilitou os 3 novamente. Vou alterar. Desabilitou e habilitou os 2. Vou cancelar. E o excluir, ele não faz nada, porque simplesmente ele vai excluir o registro e vai voltar para a mesma tela. Ok? Então esse é o comando, tá, para habilitar e desabilitar os botões. O que eu queria que vocês prestassem atenção aqui é o seguinte, ó. Se vocês olharem bem, eu estou usando o mesmo comando várias vezes, que é o setEnable e o nome dos botões. A única coisa que acontece é o seguinte, ó, ele altera aqui a propriedade true ou false. Ok? Então os dois aqui, ó, são diferenciados. O que eu posso fazer então? Eu posso criar um método para fazer isso para mim. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui embaixo, ó, e vou criar aqui um private, porque o método ele é dentro da própria classe, né? Aliás, vou criar público, tá? Público é método, né? Public. Este método ele não vai ter retorno. O nome dele vai ser botões habilitar. Aliás, vou pôr diferente aqui, ó. Vou colocar habilita botões. Então esse método ele não vai ter retorno nenhum, mas ele precisa saber o seguinte, ele precisa de uma informação para saber se o botão vai ser habilitado ou não. E já vimos aqui que ele tem só dois padrões, true ou false, então o tipo é boolean. Então vou colocar aqui, ó, boolean, ele precisa de um boolean. E aqui eu vou chamar de estado, tá? Boolean. Tá errado aqui, ó, boolean. Um boolean estado. Então, quem chamar esse método tem que colocar o estado, se é verdadeiro ou se é falso. E aqui, eu vou aproveitar isso tudo aqui, ó, e vou jogar aqui embaixo. Ok? Então, o botão, ele vai receber, eu não sei se é true ou se é false, ele vai receber pelo parâmetro estado. Então, eu coloco estado. Estado, estado e estado. Só que se a gente observar bem, esses três botões sempre recebem o mesmo parâmetro. E os dois de baixo, que é o salvar e cancelar, sempre recebem um parâmetro ao contrário. Então, como que eu faço para resolver isso? Eu coloco isso aqui, ó, estado, só que na frente eu coloco uma exclamação. Por que eu fiz isso? Eu estou negando o estado. Se quem chamou o método passou o parâmetro true, vai ficar true, 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 ou seja, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E o que é não true? Não verdadeiro é o quê? É falso, aí ele inverte, certo? Então, como ficaria, eu estou aqui no botão cancelar, né? Como que ficaria a chamada do botão cancelar? Lembrando que eu vou apagar todos esses comandos aqui para cima. Aí eu coloco habilita botões, ok?
e eu tenho que passar um parâmetro. Bom, quando eu cancelar, o que vai acontecer com o botão novo? Ah, ele vai ficar true. Beleza, então coloca aqui, ó, true. Apago tudo isso aqui, ó, que agora eu tenho um método para isso. Ok? O que vai acontecer? Cliquei no cancelar, ele chamou habilita botões e passou true. Ele vai habilitar o novo, habilitar alterar, habilitar o excluir, desabilitar o salvar e desabilitar o cancelar. Mesma coisa aqui em cima. Eu estou no salvar. Salvar ele segue o mesmo padrão do alterar. Então apago tudo isso aqui. Olha que beleza. Copio essa linha, uma única linha, e o programa vai diminuindo. Colo aqui, passei true. Aqui, botão novo é o que? É false. Se eu basear pelo botão novo, fica tranquilo eu fazer. Então, quando eu clicar no alterar, eu vou ter que desabilitar o botão novo, que eu só posso salvar ou cancelar. Então, aqui fica false. Apago esse bloco inteiro também. Quando eu clicar no botão novo, também o próprio novo vai ficar false, que eu não posso clicar nele duas vezes. Então, acabei de criar aqui um método. Então, olha só, vou até comentar aqui, ó. Método para habilitar e desabilitar botões no formulário. Então, ao invés de fazer esse bloco várias vezes, eu fiz ele uma vez só, ok? E fiz a chamada aqui. Olha o programa como ficou pequeno, fica mais fácil para dar manutenção no código. Vamos testar para ver se está funcionando. Olha só, não mudou nada, olha que beleza. E fechar. Bom, então nesta aula nós vimos como utilizar o comando setEnable, que é para habilitar ou desabilitar um componente. Isso não é só para botão, ok? Pode ser usado para teste field, para outros componentes. E vimos também como criar aqui uma função, né, um método personalizado para habilitar e desabilitar esses botões e consequentemente, né, reduzir o código da nossa aplicação, ok? Bom, gente, então até a próxima.